Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar agora de um assunto dentro da medicina legal, que é muito importante, que cai muito em provas, e é leitura, né? A leitura, porque o que cai na prova é o texto da lei. Então, vamos começar aqui, né? É o assunto das perícias e dos peritos. Temos que ler o Código de Processo Penal, né? A medicina legal trabalha com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, trabalha com várias disciplinas. Tá? Do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. A confissão do acusado não supra a necessidade da prova. Pessoal, quando a infração deixa vestígio, né, é indispensável o exame de corpo de delito, mesmo que o acusado venha a confessar, né? A confissão, aqui já diz, a confissão do acusado não supra a necessidade da prova, né, na perícia. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Pessoal, havendo o requerimento das partes, tanto da acusação como da defesa, né, o material que serviu como base da perícia, né, os materiais do corpo de delito, né, será disponibilizado em ambiente oficial, né, que manterá sempre sua guarda. Só se for impossível, né, a guarda daquele material, né, por ser material que não vai, né, com o tempo ele se desfaz ou ele não, né, não consegue ficar intacto, aí será impossível a sua conservação, né? Que, mais uma vez, pessoal, quando artigo 158, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. O que é o exame de corpo de delito direto? É aquele exame diretamente feito no cadáver. Olha, é o exame direto. Qual é o exame direto? O exame direto é aqueles exames que não é feito diretamente no cadáver. Foi um exame feito numa roupa, né? Um exame feito em uma caneta, por exemplo. Entendeu? É um exame feito num pelo no cabelo da pessoa para saber o DNA. Entendeu? É um exame feito do local, né? Do crime. É o exame indireto. Parágrafo único. Dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher,
violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Entendeu? Essas pessoas têm prioridade na realização do corpo de delito. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Pessoal, esse assunto é, como eu falei, é mais leitura, né? Mais decoreba. É bom estar prestando atenção nessas, nessas questões aqui, ó, que vem dando prazo, né? Aqui sempre eles colocam uma pegadinha. Então é mais leitura mesmo, mais decoreba. Artigo 159 do CPP. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre os quais tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficial prestarão um compromisso de bem fielmente desempenhar um cargo. É mais, como estou falando, mais leitura. Mais leitura. Né? Nós vamos responder questões, vocês vão ver que é mais leitura. O que cai é isso aí. Tem que prestar atenção é nesses exemplos que vêm, ó, números, né? Ele aqui pode querer botar botar ser realizado por mais de duas ou por três, entendeu? Aí torna a questão incorreta. Tem que prestar muita atenção. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicações de assistente técnico. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. Serão facultados ao Ministério Público e ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicações, né? Aqui ele pode colocar serão obrigatórias ao Ministério Público, entendeu? Ele pode querer trocar isso aí para tornar a questão incorreta. Tem que prestar muita atenção na leitura. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais, a requerimento dos peritos. Pessoal, esse assunto aqui, esse artigo aqui é muito importante, que eu já vi em questões, eles trocarem aqui, ó, 10 dias, colocar 5, né? Colocar improrrogável, né? E aqui está dizendo que pode ser prorrogável em caso de requerimento, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
Requerimento dos peritos, eles podem colocar requerimento do juiz, requerimento do delegado, então torna a questão incorreta. Então tem que prestar muita atenção, né, nesses artigos. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão nos autos. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante. Artigo também importante, pessoal, porque ele pode fazer a banca trocadilhos, né? Aqui o exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer hora. Ele pode botar em dia e hora certa, entendeu? E torna a questão errada. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Ele pode trocar essas 6 horas por 8, por 7, né? Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que pode ser feito antes daquele prazo, o que declararão nos autos. Aqui, ó. Nos casos de morte e violência, bastará o simples exame externo do cadáver. Quando não houver infração para apurar, ele pode botar mesmo se houver questão para infração para apurar, né? Ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação das circunstâncias relevantes. É muito importante, pessoal, tem que ler muito. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora previamente marcados se realize a diligência da qual se lavrará ao circunstanciado. Aqui, pessoal, é também importante porque eles podem colocar que em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que a qualquer dia ou a qualquer hora, né, se realize a diligência, né, da qual se lavará ao associado. Mas na verdade aqui tem que ser em dia e horas previamente marcados. Parágrafo único. O administrador do cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de que indique a sepultura ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará no auto. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Pessoal, essa é uma questão, é um artigo que, se o candidato nunca leu esse artigo, pode errar, porque ele fala aqui, ó, na medida do possível. Quando você vê isso aqui, você acha que tá errado lá, mas tá certo. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenho
devidamente rubricados. Havendo dúvidas, havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Deu aqui, né? Já a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame, quando não é possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, né? A prova testemunhal poderá suprir a falta. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito, né, no artigo 129 do Código Penal, né, que são, aliás, as lesões corporais de natureza grave, gravíssima, leve, né, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Né? Tem que prestar atenção, né, nesse prazo de 30 dias que eles podem trocar. Colocar 20, 10 e você berrar a questão. É 30. A falta do exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticado a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografia, desenho ou esquemas elucidativos. É mais, pessoal, leitura mesmo que vai cair assim. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Né? O perito vai chegar no local, se constatar que alguma coisa foi alterada, né? Eles discutirão entre eles no relatório as consequências, né, dessas alterações, né? Que muitas vezes, quando o perito chega no local do crime, muitas pessoas, muitos curiosos já chegaram, já mexeram, né? Então isso aí tudo prejudica o exame de corpo de delito. Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou micrográficas, desenhos ou esquema. Pessoal, esse artigo aqui, ó, tem essa palavra sempre que conveniente. Porra, isso aí dá uma dúvida, né, que você vai achar que a questão tá errada, mas como você vai ler aqui, leu, né, você vai chegar lá e vai perceber. Mas se a pessoa nunca leu lá e tá na alternativa esse artigo e vê lá sempre que conveniente, a pessoa vai achar que tá errada, mas tá certo. Por isso que é importante a leitura, porque tem coisa que é leitura mesmo. Artigo 171.
Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, ou por meio de escalada, ou os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumento, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Né? Lendo aqui de novo o artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever o vestígio, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Proceder-se-á, quando necessário, a avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Parágrafo único. Sempre que possível, a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem em diligência. Artigo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Artigo 174. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letras, observa-se o seguinte: a pessoa a quem se atribuiu ou se possa atribuir o escrito será intimada para ato se for encontrada. 2. Para a comparação poderão servir quaisquer documento que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que estiverem em arquivos ou estabelecimentos públicos ou nestes realizará a diligência se daí não puderem ser retirados. Artigo 175. Serão sujeitos a exames os instrumentos empregados para a prática da infração a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Aqui, pessoal, vai ser verificado o quê? Se é um exemplo como está aqui, uma faca, se é de 2 gumes, né? Verificar qual a natureza e a eficácia, né, do instrumento. Exemplo aqui, ó. Considerações técnicas. O objeto examinado pode ser considerado arma, pois, tecnicamente, arma é qualquer objeto usado para aumentar a capacidade de ataque ou de defesa. O objeto examinado se presta a isso. Além disso, pode-se afirmar que esse artefato se encontra apto a ocasionar lesões, pois pode ser empregado como instrumento de ação perfurante, né, ou perfuro-cortante, por exemplo. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Exemplos para arma de fogo, munições e seus componentes. Primeiro, quais as características do material examinado? O material examinado é eficiente para produzir tiro? O material examinado é de uso permitido ou restrito? A arma de fogo em epígrafe é capaz de realizar tiro pelo acionamento atípico do seu mecanismo de disparo? Artigo 179. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, peritos ad hoc, o escrivão lavrará o auto respectivo que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. O juiz
não ficará restrita ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Atenção. Perícia é meio de prova irrepetível, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Pessoal, vamos agora fazer questões sobre esse assunto, para fixarmos melhor na nossa mente esse assunto. Vamos resolver essa questão. No que se refere às perícias em geral, assinale a alternativa correta. Não sendo possível o exame de corpo de delito em razão de os vestígios terem desaparecido, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. De cara já vemos que aqui é a letra A a resposta, né? Mas vamos ler aqui a letra B. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão o laudo do exame, provas fotográficas, esquemas ou desenhos, mas jamais deverão rubricá-lo. Errado, tem que rubricar. A falta de exame complementar não poderá, em nenhuma hipótese, suprir a prova testemunhal. Poderá sim. A autópsia será feita impreterivelmente em até 2 horas, em até 6 horas. No caso de morte violenta, bastará o simples exame já estando no cadáver, mesmo nos casos de infração penal. Tá vendo aí, pessoal? Que eu digo que eles querem que eles trocam e que cai assim letra fria da questão, da lei. No caso aqui o CP, né? Então aqui é a letra A. Tá vendo aí, pessoal? Letra A correta. Vamos para a outra questão. Em relação às perícias médico-legais, é correto afirmar que o exame de corpo de delito deve ser feito por 2 médicos. Não é. O corpo de delito corresponde a todos os elementos encontrados na cena de um crime que podem servir de vestígio, como o corpo da vítima, mancha de sangue, roupas, objetos usados como arma no crime e digitais deixados em superfícies. Essa aqui é a forte candidata para ser a correta. A perícia só pode ser realizada durante o dia, finais dependências dos respectivos institutos da menção legal. Errado. O perito oficial exerce um munus público de auxiliar do juiz. Assim, não poderá ser revocado sua suspeição. Errado. Os quesitos presentes no laudo de lesão corporal são elaborados pela autoridade policial, independente da conformidade com o Código Brasileiro vigente. Errado. Na letra B. Em caso de morte violenta, indique corretamente as medidas a serem executadas. Letra A. Em se tratando de autópsia, não bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal a apurar. Errado. Será dispensável o exame de corpo de delito diante da constatação do corpo esquartejado. Errado, tem que ter sim perícia. Será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito apenas quando se tratar de crime com violência doméstica. Errado. Violência contra criança, idosos também e pessoas com deficiência. O exame necroscópico poderá ser realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiver habilitação técnica relacionada com a natureza do exame na foto do perito oficial. Pode ser essa, mas vamos ler aqui a letra E. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, em qualquer circunstância. Errado. Nem em qualquer circunstância não. Tá vendo, pessoal? Letra B. B de bola. D de dado. As perícias podem ser conceituadas
como um conjunto de procedimentos de caráter técnico e médico realizados em indivíduos vivos, cadáveres, esqueletos, animais e objetos, cuja finalidade é o esclarecimento de um fato de interesse da justiça. Correto.